Ô, chefinho, vamos embora com isso, porque eu fiquei 2 semanas sem aula de inglês por causa do lockdown e quando eu voltei hoje eu descobri que eu tinha 6 exercícios que foram passados nessas 2 semanas que eu não abri o e-mail e não vi, eu tenho que fazer, eu tô desesperado no tempo e terminando esse podcast nós temos que gravar em conta massa, vambora. Tá acelerado hoje, bota no mudo aí. Esse podcast vai levar 10 minutos. 3, 2, 1. Fala seus rodinha de patinete de gel no asfalto quente, continua tudo quarentenado com vocês. Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que sabe que o problema da terapia é que ela não resolve a questão do impeachment. Então, chega mais Clê, abre o processo Henriqueta e julga esse trem aí, Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Henriqueta, meu querido, tudo bem? Fala, chefinho querido, tudo ótimo, tudo maravilhoso, sempre bom quando você me chama de primeira, e dessa vez eu vou lembrar de fazer aquele jabá. Um dia a gente aprende, né? Então, gente, por favor, nos sigam nas redes sociais, Tailgate Zone no Facebook e no Instagram, Tailgate Zone _BR no Twitter, e claro, não deixe de ver nossas lives no YouTube sobre a NHL, sobre a NBA, sobre a MLB, e também sobre a NFL daqui a pouco, porque vai ter draft, então vai ter live, né? E além disso, claro, vejam nossos outros podcasts sobre apostas e sobre fantasy, para você ganhar dinheiro apostando e ganhando sua liga de fantasy. Ó, que beleza. Ô, Rafik, eu vivo reclamando que você é muito mamute, muito elefante pra falar com a gente, que é um docinho, mas adiantou a bronca, tá vendo? Boa tarde, meu querido palestrinha, como vai? Oba, meu povo. Como diria o meu avô, errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice. 3 é atestado de incompetência. Ele já tinha errado 2, né? Então, que bom que ele não errou de novo, né? Mas foi muito bom o jabá. A única coisa que eu discordo é eu particularmente sou contra tentar ganhar dinheiro com fantasy, mas são filosofias de vida, não vou ficar. E não é o assunto do podcast. Isso é piada, não é sério, não é pra falar sério, não, gente, é piada. Não, mas isso a gente pode até talvez trazer isso como depois um podcast do Dynasty Sharks. A gente pode fazer um capítulo com isso um pouco depois do draft. Já que entre o draft início da temporada vai uns 3 meses sem ter muito assunto. Mas, bom, vamos ao que importa hoje. Tem muitas pesquisas, eu sou o homem das pesquisas, né? Então eu trouxe 2 aí pro grupo do Tailgate que geraram bastante discussão e a gente vai... Mas gosto dessas discussões um pouco mais cabeça, né? Que vão além apenas da performance esportiva. Tem muita coisa aí pra discutir. Vamos deixar o chefinho fazer aí o roteiro. Ai, maravilha, tô gostando. Vamos só nós 3 hoje mesmo, hein? Podcast diferente, só 3. A gente vai poder falar muita besteira aqui, nós 3 juntos. Paulinha, solta a vinheta então, vamos começar essa paçoca. Seguinte, como o Rafik comentou, tem algumas pesquisas que ele trouxe pra gente. Uma feita, encomendada pelo The Athletic, pro Harris Poole. E a outra é do The Washington Post, que foi feita junto com a Universidade de Maryland, é isso, né, Rafik? Exatamente isso. Muito bom. E as 2 pesquisas são bem completas e elas trazem pontos de vistas e coisas que vão um pouco além do só, como o Rafik falou, da performance esportiva, mas de como os fãs veem o esporte, de como eles veem o esporte na pandemia e pós-pandemia, atender estádios, o quanto eles conhecem dos bastidores, se sabem de greve, se não sabem de greve. É muito interessante, são pesquisas interessantíssimas e a gente vai discutir um pouquinho dos pontos dela. Antes de mais nada, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui é como o The Athletic abre a matéria, né? Falando eu vou falar caso Blake Snell, gente, mas não é caso Blake Snell, é mais caso Kevin Cash do que caso Blake Snell. Mas de como os Cybermetrics invadiram o beisebol e como eles estão tomando conta do beisebol e como poucos fãs acham que isso não é prejudicial. É muito interessante ver
esse lado, né, Rafik? Pois é, pra quem não sabe, bom, Kevin Cash é o manager do Tampa Bay Rays, da Major League, e o Blake Snell era o Ace, era o principal arremessador do Rays, né, no meio da temporada, entre 2020 e 2021 mudou de time, mas na época, nos playoffs, né, era o principal jogador. E o Kevin Cash, o Blake já estava fazendo um excelente jogo, apesar de já ter tido um certo cansaço, digamos assim, no jogo 6 da World Series. Só que ele estava indo muito bem. Só que ele fechou a segunda rotação contra a lineup do Dodgers no jogo 6. Só porque ele fechou a segunda rotação da lineup do Dodgers e as estatísticas mostram que a terceira vez que você enfrenta os rebatedores é muito pior, ele tirou preventivamente o Blake Snell. Dizendo assim, não, porque o Blake Snell, se rodar a terceira vez, vai dar. Como se assim, gente, o Blake Snell aquele dia estava possuído. Como assim ele tira o Blake Snell sem motivo? O Blake Snell não tinha nem posto alguém em base. Resultado, o Rays estava ganhando de 1-0 e logo depois que trocou, perdeu o esquerdão. Até que ponto o Analytics não está passando do ponto e acabando por escantear a análise psicológica do jogo, principalmente em playoff. E é uma coisa que eu sempre critico. Quem me acompanha no Yancão da Massa sabe que tanto eu como o Thiago Caiano, a gente reclama disso a 3x4. E fiquei muito feliz de ver nessa pesquisa que eu não sou o único. Pelo contrário, me parece que é quase uma unanimidade entre os fãs de beisebol. Afinal de contas, 90% dos fãs entrevistados pela pesquisa do The Athletic concordam que o Analytics está passando do ponto. E apenas 20% dos fãs não têm sentimento negativo pelo extremo uso de Analytics no beisebol. Isso já mostra o seguinte: tem algo errado. Só que, por outro lado, veja, os Analytics existem. Acho que os ganhos dele, pelo menos em temporada regular, estão meio que óbvios. Como é que a gente anula os Analytics? É uma tarefa difícil. Talvez o beisebol tenha entrado numa encruzilhada. Quem estuda virologia sabe que, vez ou outra, um vírus se muta e essa mutação do vírus mata o próprio vírus. É quase um suicídio do vírus. Talvez a Major League com esse Analytics tenha entrado numa rota de suicídio. Essa comparação com o vírus aí é maldosa, hein, Rafik? Mas eu gostei. É oportuna também. Mas, Henriqueta, falando um pouquinho do Blake Snell, de novo, olha eu falando Blake Snell, do Kevin Cash, a partir do momento que você assume uma postura que você é Analytics, que você faz o Analytics, você não pode mudar seu comportamento ao longo da temporada. Então, assim, não dá pra culpar ele. É realmente o que o Rafik falou, vamos culpar a cultura do Analytics, né? Ou não, também. Não sei. É muito confuso, é muito difícil isso. Assim, eu discordo que você precisa anular o Analytics e voltar atrás. Você tem que saber juntar os dois, fazer um mix da observação do jogo com os Analytics. Você dosar o quanto você usa de estatísticas. Você, lógico que tem que estar atento que se, digamos, a história do Blake Snell mostra que na terceira vez que ele passa pela lineup ele é pior, você tem que estar atento a isso. E se ele demonstrar um sinal de fraqueza ali, se ele demonstrar que ele está cansando ou que estão pegando o jeito dele, você tirar ele do jogo. Só que não fizeram isso. Ele conseguiu uma eliminação na sexta entrada, depois uma rebatida muito fraca, daquelas rebatidazinhas toscas que virou uma simples, e aí o Kevin Cash tirou ele imediatamente no jogo que estava 1-0 e que ele estava voando. É burrice. Não é se basear em analíticas, é burrice. E um bom exemplo de você aprender com seus erros em se basear demais em dados é o próprio Dave Roberts, o manager do Los Angeles Dodgers. É claro que o Roberts tem um time absurdo na mão e assim, é quase que obrigação ser campeão, né, com esse negócio absurdo que ele tem na mão lá no Dodgers. Porém, ele mostrou nos playoffs que ele aprendeu a não se basear só no que a análise de dados mostra. Ele entrou no Dodgers e sempre se baseou só em análise de dados. Ele nunca foi o manager no sentido tradicional da palavra, de ir no feeling, de perceber se o jogador tá bem, tá mal, conversar, etc. Agora, nos playoffs, ele praticamente botou o Kenley Jansen, o closer de 10 anos aí, sei lá quantos que ele já tá lá no Dodgers como closer, que era um dos melhores da liga, ele praticamente botou no banco e falou, você não entra. Porque o Kenley Jansen morreu. O Kenley Jansen não tem mais capacidade de ser closer.
um técnico tradicional que fosse leal aos seus jogadores, como muitos historicamente são, talvez tivesse insistido no Kenley Jansen. E aí, exatamente. Qualquer técnico aí que surgiu até os anos 2000, ele com certeza teria isso, né? Até início de 2010, talvez. E o próprio jogo 6 é um ótimo exemplo. Não só ele não colocou o Kenley Jansen, como ele deu a bola para o Julio Urias, que é um titular, que é um garoto, que tem 0 experiências em playoffs, para fechar as últimas 2,1 entradas. Ele teve as últimas 7 eliminações do jogo. E isso não é a analítica que falou para ele, bota o Julio Urias para fechar um jogo 6 e ser campeão, né? E antes dele veio o Brusdar Graterol, que é outro garoto. Teve 2 entradas de Alex Wood, que é um cara que ficou revezando entre rotação e bullpen. Ele botou quem ele sentiu que estava bem, e não quem, sabe, você diria que tem que ser Kenley Jansen, né? E ele fez isso aos playoffs inteiros. Então, eu acho que é só você aprender, você saber que você usa os dados em 90% das situações, talvez. Mas sempre vai ter que ter a parte de observação de saber quando ir pelo tato, ir pelo que você conhece. Pô, você tá lá há 20 anos jogando beisebol ou treinando, você tem que ter adquirido conhecimento que um número frio não mostra. Exatamente. E pra mim, de tudo que a gente vai falar aqui, daqui pra frente, eu acho que esse é um dos problemas, não dos problemas, mas é um dos pontos que podem, como o Rafik falou, afundar o esporte ou não, só que isso não tá na mão da MLB. Isso não fica na mão da liga, isso tá na mão dos técnicos mesmo, né, Rafik? Então, talvez dê mais medo ainda, é um ponto que dá muito medo, né? Pois é, porque como eu falei, como é que a MLB vai fazer uma regra dizendo que você não vai poder usar estatística? Impossível. Impossível. É uma evolução do esporte, uma evolução natural do esporte, só que uma evolução que, entre outras coisas, nós vamos falar aqui nos próximos dados que essas pesquisas nos deram, pode estar afugentando novos fãs. E é justamente o que o beisebol precisa. Renovar a base de fãs, porque a base atual é muito fiel, mas ela está envelhecendo. A cada dia que passa ela envelhece, porque são sempre os mesmos e não vem gente nova. E agora com o Covid estão até morrendo, né? Mas bom, os Estados Unidos já não estão mais morrendo, né? Só aqui. Deixa quieto, é melhor calar a boca. Antes da gente entrar então nesses pontos que você falou de mudança, Rafik, eu acho que tem mais um que é bem interessante e que você tá se coçando para falar. 55% dos fãs não tem noção de que no ano que vem podemos ter uma greve. E só 17% conhecem bem desse assunto. Isso é muito grave. É gravíssimo, porque é um problema de relações públicas. Veja, esse problema da greve é um problema que está telegrafado há 1 ano e meio. Quem escuta aqui os podcasts sabe que eu falo disso. Podcast sim, outro também, pelo menos os que eu participo. Eu acho que a gente chegou a fazer quase que metade de um podcast falando sobre essa possibilidade. O contrato coletivo acaba no final do ano e os donos e a associação de jogadores cada vez mais têm menos confiança entre si para sentar na mesa e negociar qualquer coisa. Né? Desde o início da confusão, da suspensão da temporada por Covid. Na verdade, essa greve já vem desde antes, já vem desde a crise do free agency de 2 anos atrás, quando de repente os principais nomes do free agency do beisebol não receberam metade do salário que eles imaginavam que ia receber. Aí depois teve a crise da suspensão do início da temporada e como ficariam os salários. A gente gravou vários podcasts ano passado sobre isso, eu não vou repetir aqui. E não obstante, veja, essa pesquisa só foi feita com pessoas que acompanham o beisebol, seja fãs ardorosos, seja fãs ocasionais. Como é que só entre os fãs de beisebol, 55% não tem a menor ideia de que uma grande crise está por acontecer no esporte daqui a 3 meses? 4 meses, 5 meses, né? A temporada começou agora, né, Rafael? 6 meses. Daqui a 6 meses. E só 17% dizem que sabem muito bem do assunto. Isso é um problema, um grave problema de comunicação, de plano de comunicação. É claro, você como Major League, que é o órgão oficial, você não vai na matéria do site oficial dos times ou no site oficial da Major League dizer que a liga vai ter uma grande greve, ou tudo está indicando que a liga vai ter uma grande greve no final do ano. Você não vai dar um tiro no pé da sua imagem institucional. Mas a Major League e os times
têm contato com jornalistas e podem pedir para que os jornalistas direcionem as matérias para informar melhor o público. Isso não está acontecendo, claramente. Porque se 55% das pessoas não sabem, não tem a menor ideia, é porque as notícias não estão chegando a elas. E aí o que acontece? Quando finalmente a greve acontecer, vai todo mundo perguntar, pô, greve, que absurdo, não querem ter beisebol, vou largar o esporte. E vai ser uma grande crise dentre os fãs de beisebol. Esses fãs ardorosos, que são sempre os mesmos há sei lá quantos anos, que não largam o esporte. E a base não, como a gente já falou também aqui 1000 vezes, a base não modifica, a base não se torna mais jovem. A gente não traz pessoas jovens para essa base. Se essa base atual fica pau da vida com o esporte e larga o esporte, o beisebol vai ficar sem ter gente nova. Como é que 55% não fazem a menor ideia de algo que, sei lá, nós aqui no Brasil, eu sempre brinco, vagabundo senta no sofá para ver um jogo que está acontecendo a 5 mil km de distância, sabe há 1 ano e meio. É tenso aí, né, Henriqueta? É bem tenso. E isso, pra mim, mostra... o Rafik falou um pouco aí, mas isso mostra um problema maior da Major League Baseball, que é ela não se adaptar aos tempos modernos. Eu não falo mudar o jogo, embora a gente pode chegar aí, né, vamos chegar na discussão de quais mudanças dentro de jogo são boas ou ruins, mas é não modernizar como se comunica com o público, como mostra os seus atletas para o público, como mostra os highlights para o público, como mostra a vida pessoal de cada atleta, como, sabe, o que você a NBA fazendo, todos os jogadores aí, desde o LeBron James até tá faltando o nome de alguma reserva de algum time aí da NBA, mas, sabe, até o reserva tem um Instagram que ele coloca lá música, tatuagem, tênis, carro, o que quer que ele goste, ele coloca lá e se interage com o público assim. E na MLB você não pode nem rebater um home run e encarando a bolinha, né? Nem o jogador não digo encarar o arremessador não, encarar a bolinha que tá indo lá pro seu home run, você não pode, sabe? Você não pode jogar o bastão pro alto depois que rebate. Então, é um gap aí que a gente pode falar de muitas coisas no meio que tem que mudar, como o Rafik disse aí, de se comunicar com os fãs, né? E isso aí digamos, sorrateiramente, né, discretamente, ir passando a informação da greve para os fãs. Mas isso aí tá muito além, porque eles não conseguem nem pegar o Mike Trout, que é um dos melhores jogadores da história da liga, e fazer dele uma estrela no país. E se o Mike Trout não quer ser estrela, porque ele realmente é um cara discreto, você pega o Bryce Harper, você pega o Max Scherzer, cara, tem um cara com um olho de cada cor e cara de mal na liga, faz dele uma estrela. Jacob deGrom, Miguel Cabrera, quando tava um pouco mais novo ainda, né? Cara, tem tanta gente. Agora o Fernando Tatis, mas o Tatis tem que fazer por conta própria, porque a MLB não ajuda. Então, assim, a MLB não se ajuda a atrair público mais novo. E o chefinho me lembrou muito bem aqui, Jarvis Dudley, né? Um exemplo aí de um jogador de basquete que, pelo talento, seria só mais um, porque é só mais um, mas é espetacular fora das quadras. Então, se você procurar aí o Instagram dele, as redes sociais dele, você vai entender o que a MLB deveria fazer com seus jogadores e não faz. Aliás, o Tatis, a gente pode até dizer que a MLB força um pouquinho, mas eu não quero entrar nesse assunto de criar uma superestrela, a gente pode trazer isso em outro momento depois. Não, só rapidinho falar aí, realmente, o Tatis, ela tá meio que começando a perceber, né, que é o que ela tem que fazer. Mas tem o Yasiel Puig, que eu detestava, mas assim, a MLB não ajudava o Yasiel Puig a nem virar o vilão que todos amam odiar. Realmente. Como o LeBron foi por muito tempo. Tinha o Carlos Gomes, do Milwaukee Brewers, que também era polêmico, e a MLB tentava barrar ele. Pô, você vê agora o Nick Castellanos, que conseguiu uma corrida, comemorou encarando o catcher e foi suspenso por 2 jogos, pelo amor de Deus. Não dá. Mas, ao mesmo tempo, como você falou de modificações, Henriqueta já acabou dando gancho pra gente também, é complicado essas modificações, é complicado também essa evolução do esporte, justamente por conta dessa base de fãs que posso dizer, geracional, talvez, Rafik? Porque a gente tem um negócio que exemplifica muito bem isso quanto ao umpire robô. As pesquisas mostraram que tem uma discrepância aí
que realmente é difícil você agradar trazer novos fãs e agradar a base que você já tem, né? Pois é. Voltando aos dados da pesquisa, e aí você vê um gap geracional muito grande, 70% dos fãs que estão abaixo de 40 anos são a favor do árbitro eletrônico. Pra quem não sabe, o árbitro eletrônico é o sistema que a Major League está testando nas ligas menores, de que um computador vai dizer se é strike ou bola, né? E o juiz do juiz do home plate não vai ter nenhuma interferência. Ele apenas vai ser o alto-falante do computador, digamos assim. Então vamos lá. Por essa pesquisa, 70% dos fãs de 40 anos ou menos são a favor dessa tecnologia. Ao mesmo tempo, 70% dos fãs de 40 anos ou mais são contra. Como conciliar essas duas visões completamente antagônicas? Difícil. Já que falaram em regras, apenas um detalhe muito interessante, que 75% dos fãs aprovaram a regra dos doubleheaders com apenas 7 innings. Tá? Você e o Felipe, que reclamaram disso na Walk-Off Beer, vocês são exceção, tá? Não, eu gostei. Eu também tinha gostado. Quer dizer, eu aceitei, vou dizer assim, depois. Isso. Não, mas depois que começou eu achei legal. Eu gostei. Depois que começou eu gostei da ideia. Eu não tinha gostado antes de começar. Eu acho que existe muito disso, né? Do esporte ser muito tradicional e a gente ficar... Puta, não é reativo. Eu tô usando as palavras erradas, mas... a gente ficar um pé atrás com essas mudanças. Porque a gente gosta dessa tradição. Apesar de sermos novos... Vou considerar assim, porque pra mim 30 anos nunca vai ser velho. A gente tem isso do esporte ser tradicional e gostar desse tradicionalismo dele. Mas realmente precisa de mudança. Isso do umpire pra mim é um negócio óbvio, porque deixa o esporte mais justo. Mas como agradar as bases, né? Muito complicado mesmo. E tem outras coisas também que entraram na pesquisa, como por exemplo, você pensar que 65% dos fãs, eles acham que tem que continuar com esse schedule de 162 jogos. A gente já discutiu isso aqui uma vez, a gente já falou de diminuir um pouco essa quantidade de jogos, mas pelo visto o americano gosta de continuar tendo 162 jogos também, né, Rafik? Isso é algo que me surpreendeu, inclusive, né? Eu queria, pelo menos a pesquisa bruta não foi dada, eu até queria ver se por acaso também não tinha um gap geracional aí, mas não, 63% gostam, parece que isso é meio que perene, como se todo mundo tivesse 3 horas todos os dias dos dias de sua vida para parar para ver beisebol, né? Isso não se coaduna muito com a vida atual, né? Com a vida moderna, mas assim, é a pesquisa, 63% gostam disso, o que eu posso fazer? No máximo taxar o pessoal de incoerente. Mas aí, Rafik, eu tenho uma interpretação diferente desses 63% que gostam. Eu acho que não são 63% que gostam e assistem todos os 162 jogos e acompanham ali. É que eu entendo pelo menos, né? Eu tô deduzindo que é a pessoa que pensa que ela tá acostumada com aquele beisebol todo dia há 6 meses no ano e ela não assiste todo dia, mas ela sabe que tá lá, ela vê de noite a notícia, ou no dia seguinte de manhã, se você for mais velho, você abre o jornal, se for mais novo, você vê no computador o resultado do jogo, os melhores momentos, lê sobre. Ela está acostumada com aquela rotina de ter o beisebol presente na vida dela por 6 meses todo dia. E aí você imagina que um schedule mais curto, você poderia, né, ter menos dias de jogos, ou talvez a temporada tivesse 5 meses em vez de 6, enfim. Eu acho que eu fiquei com você nessa, que eu queria muito ver os dados brutos da pesquisa e entender até como foram feitas as perguntas exatamente. Como essa aí, por exemplo, sabe? Eu consigo ver, pensando nessa parte psicológica, alguém que diz, a pessoa vê talvez 30, 40 jogos no ano, mas todo dia ela vai lá ver que o time dela ganhou ou perdeu no jogo anterior, sei lá quem bateu home run, o outro teve 5 strikeouts, e ela tem esse costume e isso faz ela se sentir bem. Eu imagino que seja nesse sentido, porque com certeza nem todos esses fãs acompanham o time assistindo os jogos, né, 162 dias no ano. Boa teoria, não tinha pensado. Não, é boa teoria e eu gosto dela também porque, assim, eu não queria encoxar a minha fala, mas, assim,
eu vivenciei isso em San Diego. Realmente a galera vive pelo esporte, a cidade respira o beisebol. E mesmo numa fase que os Padres não estavam bem, longe de estarem bem, né? É muito interessante como os caras realmente... essa necessidade de ver o que aconteceu. Então, essa teoria do Henriqueta é muito interessante e na minha cabeça, depois que ele falou, faz muito sentido. Muito sentido mesmo. É porque o beisebol ele tem essa sensação da rotina, né, do dia a dia do americano. E aí é nisso que eu acho que esses 65% focaram. Mas isso me levou também a uma outra coisa que eu pensei sobre a pesquisa. E que, assim, eu espero que a MLB pegue essa pesquisa e estude para ela decidir o que fazer daqui para frente, né? Quando eu digo MLB, eu digo Rob Manfred e seus diretores ali, né? Para decidir o que o jogo vai ser daqui para frente. Por quê? Por que eu digo isso? Tanto nas divisões entre gerações como nas outras, mas o meu ponto é, por exemplo, o robô, né? O árbitro robô. 70% até 40 anos diz que é a favor, enquanto 24% só dos acima de 57 anos dizem que são a favor. Aí você tem que analisar primeiro o quê? Esses 70% que são a favor, será que quem não acompanha beisebol vai passar a acompanhar mais se você implementar o árbitro? Porque se você implementar, mas não trouxer fãs novos, só satisfazer os que já assistem todo dia, não mudou muita coisa. E aí, se você fizer o cara de mais de 57 anos parar de assistir beisebol porque agora tem um árbitro robô e ele não reconhece mais o esporte, bom, você perdeu o fã, né? Ao contrário, se o cara acima de 57 anos só passar a reclamar todo dia, bom, era o beisebol da minha época que tinha o árbitro lá atrás errando e a gente xingava ele, mas continua assistindo o jogo todo santo dia, que maravilha! Porque quando a gente fica velho, a gente reclama mesmo, então isso aí faz parte da vida. Se você conseguir manter o fã que fica insatisfeito e atrair mais fãs porque o beisebol está mais moderno, então é um sucesso. Ou seja, a MLB tem que saber balancear muito bem e pensar onde ela pode, digamos, perder um pouco de satisfação sem perder o fã, para adquirir o fã de outro lado porque modernizou o jogo. É bem interessante isso aí. E eu não sei como você conseguiu ficar sem dar risada quando você falou que a gente fica velho e reclama. Mas, porque eu dei risada desse lado aqui. Mas assim... Eu imaginei você dando risada no mudo. Mas, assim, esse ponto também, Henriqueta, leva a outros dados que a gente tinha lá, né? Que é que talvez justamente eles fixem no que você tá falando. Porque, assim, 66% dos fãs de beisebol, eles dizem que a MLB não tem mais realmente que mudar nenhuma regra. Então é realmente isso. Será que se eu mudar as regras, eu perco esses 66% e não trago ninguém novo? Então é um bom ponto. E além desse, tem um ponto que é primordial e que a gente fala direto aqui, a gente tem falado direto, que é o tamanho do jogo. A velocidade do jogo. 54% dos fãs de beisebol acham que é de boa. É tranquilo o tempo de jogo. Você ficar 3, 4 horas é tranquilo. 28% só que acha que é muito devagar. E aí tem um dado que é muito legal. 11% dessas pessoas que foram entrevistadas na pesquisa encomendada pelo The Athletic, elas falam que a média de 3 horas e 6 minutos por jogo é muito rápida. Então, assim, é um negócio também muito complicado, Rafik. Eu fiquei impressionado com esses números. E aí vem uma outra escolha de Sofia da Major League. Veja, os fãs atuais, que, entre aspas, já estão fidelizados, em sua maioria acham que o jogo tá ok. E detalhe, todo mundo que acompanha minimamente a Major League sabe que a grande perseguição, a grande meta da vida do Robert Manfred, se é que ele tem uma meta na vida, é diminuir o tempo do jogo, é acelerar o jogo. Ele muda a regra uns 4 anos tentando isso. E ele não consegue, isso é o mais impressionante. E aí também, ele não consegue nem fazer com que a bolinha mude do jeito que ele quer. Mas esse assunto podcast na semana seguinte. Só que, ao mesmo tempo que os fãs atuais acham que o jogo está ótimo, cada vez mais a gente volta a falar, a base está envelhecendo e o beisebol está perdendo espaço. Nós precisamos trazer fãs novos. Será que é por justamente essas pessoas que não gostam de beisebol porque o jogo é longo, se a gente diminuir, a gente não consegue atrair?
para aumentar e rejuvenescer a base do beisebol ao mesmo tempo. E se a gente diminui o tempo de jogo, não atrai esse fã novo, como o Henrique falou, e ainda perde o fã antigo porque o jogo ficou mais rápido. Perdeu a essência, etc. Então, é uma escolha de Sofia. A gente não pode esquecer que dentro dessa pesquisa, 43% dos entrevistados que pertencem à geração Z, ou seja, basicamente os millennials abaixo de 40 anos, acham que o jogo tem que acelerar. Volta aquele mesmo gap geracional que a gente falou do árbitro eletrônico, de 70% abaixo de 40 anos e 70% para o outro lado acima de 40 anos. É uma escolha de Sofia da Major League, é muito difícil. Eu adoro falar mal do Manfred, mas olhando essa pesquisa eu fico até com pena dele, porque para onde eu vou? Eu não sei. Enquanto isso, o tempo está passando. O beisebol está perdendo fãs porque não vem novos, os jovens não entram na base de fãs e os velhos vão morrendo. Resultado, cada vez mais o basquete está se aproximando para passar o beisebol na lista de segundo esporte mais popular dos Estados Unidos. Óbvio que o primeiro é o futebol americano. E aí eu vou para outra pesquisa que é do Washington Post, que mostra que dentre os entrevistados, 45% das pessoas gostam de beisebol e 43% das pessoas gostam de basquete. Isso, antigamente, essa diferença era de mais de 10%, caiu para 2%. Já é uma coisa que está todo mundo falando há uns 5 anos. O basquete está aproximando, o basquete está aproximando, o basquete está aproximando. Essa pesquisa do Washington Post já mostrou que pegando aqui um jargão automobilístico, o basquete já jogou de lado e já vai disputar a freada com o beisebol para tentar passar na curva. Tá chegando o momento em que o basquete vai passar o beisebol. E o que a gente está vendo? O basquete é extremamente jovem, é extremamente antenado, é extremamente ligado, inclusive com causas sociais, como a gente já falou aqui também muito. Usa muito Twitter, usa muito o Facebook, usa muitas redes sociais para interagir com os fãs. E isso atrai gente nova. E o beisebol está parado. Nesse ritmo, o basquete vai disputar a freada, vai ganhar e vai fazer com que o carro do beisebol espalhe para a grama. Vai passar. Então, assim, ou o beisebol ele precisa de uma chacoalhada agora, ou ele vai perder, e perdendo essa posição, você não tem a dúvida que contratos de televisão, preço de ingresso e etc. vão ter que baixar, porque não vai ter demanda. Assim, já dá pra dizer que é um empate técnico aí, né, entre o beisebol e o basquete. Porque se numa pesquisa a diferença é de 2%, né, no país inteiro, é empate técnico já. E assim, eu acho que essa curva aí já é do basquete, sabe? Eu acho que mesmo que a gente veja o Rob Manfred fazendo tudo certo daqui pra frente, o que, mesmo se ele fosse a pessoa mais capaz do mundo, que ele não é, e a gente sabe disso, mas mesmo que fosse, eu acho que ele não conseguiria impedir que o basquete se tornasse o segundo esporte. O que ele tem que focar para mim é em consolidar o beisebol como um terceiro esporte e voltar a ter uma base estável de fãs, não uma base que envelhece cada vez mais. Ele tem que focar em ser aí como o basquete e o futebol americano e não como a NASCAR, que tem uma base de fãs até mais velha, eu acho, do que o beisebol. Ou ao menos mais localizada, né? A pessoa que gosta de NASCAR é um nicho muito pequeno. Mas uma coisa que me interessou muito nessa pesquisa também... focado muito na região sul dos Estados Unidos. Que é um outro problema, que aí mistura o racismo, esse assunto com o podcast inteiro. Sim, com certeza. Mas, além disso, é muito mais a população mais idosa, né? Também, mais velha. Mas uma coisa que me interessou muito nessa pesquisa, e aí é um pequeno à parte do beisebol, é que o futebol aparece em quarto à frente do hóquei já. 27% dos adultos dizem que gostam de futebol e 25% gostam de hóquei. A gente sabe, né, que o hóquei ele é o quarto esporte dos 4 grandes esportes americanos, mas eu não esperava que o futebol já estivesse à frente do hóquei. E me surpreendeu muito também 17% gostando de esports e videogame, que é muito mais perto já do futebol e do hóquei do que eu esperaria. Né, 27, 25, 17. Mas voltando para o beisebol e para a escolha de Sofia do Rob Manfred, eu concordo aí com o Rafik.
A escolha de Sofia, ela não tem resposta certa, né? É difícil. A gente sabe que ele tem que fazer alguma coisa e ninguém sabe o quê. Mas eu acho que a primeira coisa, e ele tem razão quando ele quer acelerar o jogo. Ele tem razão. Ele pode estar tomando medidas erradas, mas a ideia dele é correta. Mas até aí, você tem duas opções, e é difícil saber qual é a opção certa. Você quer encurtar o jogo e, digamos, tornar ele mais parecido com um jogo de basquete, que dura 2 horas a 2 horas e meia, ou você quer dinamizar o jogo, e o jogo pode continuar tendo 3 horas como um jogo de futebol americano, que é o esporte mais popular do país, só que mais dinâmico. O jogo de futebol americano ele é muito dinâmico. Um jogo ruim de futebol americano pode ser bem parado e a gente enche o saco. Mas, no geral, o jogo é dinâmico. Então, a solução é dinamizar o jogo, ou seja, de algum modo colocar mais bola em jogo, menos do que a gente fala dos 3 true outcomes, né? Os 3 resultados verdadeiros, que é o walk, o home run e o strikeout. Ou seja, não tem bola em jogo, né? É diminuir isso e colocar mais bola em jogo, ou a solução é simplesmente reduzir o jogo. Mantém a velocidade dentro desse jogo e, digamos, um jogo de 7 entradas é mais curto que um de 9, então o beisebol nunca vai passar tudo para 7 entradas. Acho que isso não existe. Mas, assim, né, só para resumir, o jogo mais curto e pronto, não interessa o que acontece dentro dele. Eu acho que é uma escolha muito difícil e que o Manfred tem que pensar muito bem antes de decidir seguir qualquer um desses 2 caminhos. Quer uma coisa mais complicada ainda, Henrique? Isso é uma outra matéria, eu nem trouxe, porque Diga lá. eu não imaginava que a gente ia cair nesse assunto. Mas o 538, isso foi ano passado ainda, eu acho que foi durante a Covid, salvo engano. Ele fez um longo histórico, uma longa pesquisa de mais de 60 anos no beisebol, justamente dizer o seguinte: qual seria a medida que o Manfred teria que tomar que seria mais eficaz em reduzir o tempo de jogo? E a resposta talvez fosse uma que ninguém imaginava: aumentar a área de foul. A correlação entre a média de área disponível para o outfielder fazer a eliminação na área de foul ball, quanto maior essa área, mais rápido é o jogo. E isso eles pegaram dados desde 1965 para fazer essa comparação. E a correlação entre a média da área de foul de todos os estádios da Major League e o tempo de jogo é extremamente correlacionada. E quanto mais a partir da década de 80 começou essa onda de estádios reformados diminuindo essa área atrás do diamante, o tempo de jogo naturalmente começou a crescer. É algo assim, se você for olhar, as retas são quase perfeitamente correlacionadas. Então, você quer acelerar o jogo, o jeito mais rápido é construir novos estádios maiores. Só que isso vai justamente contra a filosofia do home run. E aí? Doideira, hein? Incrível. Nunca imaginaria isso. Mas faz sentido. Mas assim, você poderia fazer isso sem crescer o estádio, sem crescer o comprimento de área dentro de campo, né? Você só cresce os lados dele, né? Você aumenta a área de foul ball, mas mantém o muro. Mas naturalmente, se eu aumento a área de foul, uma rebatida que hoje é simplesmente foul ball, volta tudo de novo e há mais uma chance para a pessoa rebater um home run na bola seguinte, ele já vai estar eliminado. Tá, sim, entendi. Boa. Não, eu acho interessante. Essa eu nunca tinha pensado. Mas, assim, é uma outra curiosidade que eu tenho. A gente tem muito mais home runs hoje em dia do que tinha há 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode dizer o número de anos atrás, né? E vem numa crescente. Eu não sei se o fã de beisebol gosta tanto dos home runs hoje em dia quanto ele gostava há 10 anos atrás, há 20, há 30, quando era algo mais raro. Era um evento muito mais celebrado. Eu não sei dizer, eu acredito que fosse mais celebrado, que hoje virou muito mais corriqueiro. E aí, você aumentar a área de foul e diminuir os home runs pode jogar a favor pelos 2 lados. Mas, mais uma vez, tem que ser pesquisado isso. Essas pesquisas que a gente viu aqui, excelentes, tanto do Washington Post como do The Athletic, teriam que ser feitas pela Major League Baseball, né? É a MLB que tem que fazer isso, é o Rob Manfred que tem que ir descobrindo isso. E pra gente dar aqui um crédito pro Manfred, pelo menos ele tá usando as minor leagues, ou vai usar quando elas começarem, por uma coisa muito boa, né? Que é em cada uma delas testar uma nova regra e ver o que acontece com o jogo. Eu acho que é algo que eu, pelo menos, nunca tinha pensado antes do Manfred começar a fazer,
mas a MLB tem essas divisões de base, literalmente, que são um campo de testes perfeito para todas as ideias, da mais básica à mais esdrúxula, e ver qual é o resultado disso em campo e entre os fãs, e fazer pesquisa de satisfação na saída do estádio, até porque o cara que vai para jogo de minor league, ele tem que gostar de beisebol, né? Então vai ter uma opinião ali. Eu acho que nessa parte ele está indo pelo caminho certo, ele só precisa fazer as escolhas corretas. E quanto a dinamizar o jogo, a outra coisa que eu penso é reduzir o montinho, né? Como a Major League fez em 69, quando, por causa do Bob Gibson e de alguns outros arremessadores, em 68 foi o chamado The Year of the Pitcher, o ano do pitcher, porque eles basicamente dominaram a liga e ninguém conseguia rebater nada. E aí, em 69, a Major League rebaixou o montinho, se eu não me engano, em 15 centímetros, e com o pitcher lançando 15 centímetros mais baixo, o jogo voltou a uma cara mais normal. Talvez tenha chegado a hora de fazer isso de novo. Seja andar 15 centímetros para trás com o montinho, que também já foi feito uma vez, ou rebaixar em 15 centímetros o montinho. E aí você bota mais bola em jogo, claro, vai ter mais home run. Mas aí você pode pensar em modificar a bolinha, como a Major League fez esse ano, pode pensar em aumentar a área de foul, como o Rafik sugeriu, e outras coisas para colocar mais bola em jogo e menos home run, que teria o aumento com a redução do montinho. Não fala em mudar a bolinha de novo, Henrique. Cada vez que a Major League pensa em mudar a bolinha, ela até consegue fazer o que ela queria. Só que tem 3 ou 4 outras consequências que ninguém pensou que acontecem, que ou anulam ou até pioram a situação. Vídeo que está acontecendo essa semana com a nova bolinha dessa temporada, que já está dando problema. Eu passei para você ontem a reportagem com as estatísticas e espero que seja o assunto de um podcast daqui a 1 ou 2 semanas. É verdade. Bem pensado, bem lembrado. Acalma o coração, Rafik. Calma o coração que eu fico preocupado. Em relação a baixar o montinho, tem um problema, cara. Cada vez mais ortopedistas estão dizendo que quanto mais baixo for o monte, maior a quantidade de lesões de pitchers. Se a gente já está tendo essa quantidade de lesão com o monte atual, se eu rebaixar, não tem pitcher, né? Pitcher vai ser que nem running back, vai ter data de validade. Essa eu não sabia. Isso é problemático. E então, provavelmente, você colocar um monte mais distante também vai causar isso, porque o arremessador vai tentar compensar com a força no braço, né? Para a bola chegar com a mesma velocidade no home plate. Então, é algo a se pensar mais ainda do que não é tão fácil, né? Como parece. Então agora vocês chegam porque vocês estão ajudando muito o Manfred e ele não pagou a gente. Então vocês encerram aqui as suas dicas para ele. Porque ele não tá recebendo só nada. Pra avisar que isso foi só 10% de tudo que a gente tem pra te falar, viu? Então, ó, se você não souber onde gastar dinheiro, ó, paga a gente aqui. Muito bom. Não, veja, se eu for dar uma dica pro Manfred, é simples, renuncia. Ai, caramba, eu queria dar essa dica também pra outra pessoa. É isso aí, Rafik, você não quer dar essa dica pra mais gente, não? Prefiro não comentar. Só pra fazer um wrap-up aí de tudo que vocês falaram, o primeiro ponto, né, que o Henriqueta falou que gera um empate entre o basquete e o beisebol, é bem isso mesmo. Se a gente levar em consideração que a pesquisa aqui que o Washington Post encomendou com a Universidade de Maryland, são 3%, tem margem de erro de 3% para mais e para menos. Então já é um empate técnico realmente e a gente já tem que ficar de olho nisso. Mas um tempero que eu queria trazer aqui, e eu acho que a gente vai acabar fechando o podcast com esse tempero, é o seguinte. Foi feita uma pergunta, nessa pesquisa do Washington Post também, qual o esporte você mais gosta de assistir? O seu esporte favorito para assistir? E aí tem dados de 2012, 2017 e 2021, que é essa pesquisa que nós estamos falando agora. Se você pegar futebol americano, o beisebol, o futebol, 2012 para 2021 teve queda. Os únicos esportes que realmente crescem são o basquete, o hóquei, o tênis, o golfe e o eu não gosto de assistir esportes. Será que tem alguma coisa além do só um esporte específico, quando a gente está falando do beisebol, de mudanças, etc. Será que tem mais algum fator que está fazendo as pessoas... Eu vou usar uma expressão bem chula porque eu acho legal. Grosso para o esporte? Tem, porque isso é um fenômeno que está acontecendo em todos os eventos esportivos, inclusive nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo. Talvez um pouco menos na Copa do Mundo, mas nos Jogos Olímpicos com certeza. E aí teria que ter mais pesquisa ou a gente começar aqui a dar uma de Nostradamus e tentar adivinhar.
doping, talvez as pessoas começarem a ver que, na verdade, o esporte profissional não é exatamente justo e nem é uma ciência do homem normal, né? O jogador profissional ele é quase que uma máquina, não é um ser humano normal, não sei, mas é um fenômeno que vários esportes no mundo inteiro estão sofrendo tem uns 5 ou 10 anos. Eu acho que tem uma outra coisa também, que é só a variedade de opções que cada pessoa tem do que fazer na vida, que a cada dia cresce mais, né? Desde ver esporte até ficar no Instagram vendo vídeo, ou no TikTok, ou no Snapchat, e por aí vai. A variedade de opções mesmo que você tem para fazer é cada vez maior, e a pessoa pode não querer parar 2 ou 3 horas para assistir um jogo. Mas assim, por exemplo, eu pensei aqui, né, quando eu fui lá pro interior da Amazônia, em vilarejos de 40 casas, eu te garanto que a audiência do futebol na Globo era 100%, porque eles só tinham aquilo para ver. Quando você tem muito mais coisa para fazer, você ignora. É mais fácil você se distrair e não parar na frente da TV por 2 horas. Embora as pessoas parem para ver Big Brother e novela, né, ainda. Então, não sei, talvez o esporte realmente tenha que fazer algo para mudar, além de, né, só fazer um marketing melhor aí para as pessoas. Mas aí eu acho que você falou de algo muito particular também, né, Henriqueta? Eu não quero trazer essa discussão para cá, não é nem o lugar. Mas o Big Brother, ele é esse fenômeno no Brasil, né? Não é no mundo inteiro que é assim. Isso é verdade. Então, ou seja, a nossa solução pro beisebol tá dada, né? Demite Rob Manfred, contratar o Boninho pra ser o comissário. Genial! Genial! Ai, caramba. Não, se for pra fazer isso, deixa o Manfred. Olha que eu odeio o Manfred. Já não basta o Boninho acabar com a transmissão do carnaval. Você ainda quer que ele acabe com a transmissão do beisebol? Não, por favor. É justo a sua reclamação, Rafik, é justo. Bom, rapaziada, só mais um dado que eu queria deixar aqui, que eu acho bem interessante dessa pesquisa. Tem muita coisa que ela traz, eu vou deixar até o link depois na página do podcast, porque é bem interessante olhar. Mas alguns dados mais finais aqui, tá? O primeiro é que foi feito pelo Washington Post, foi feita a pergunta de quando os fãs acham que deve retornar para as arenas, para os estádios, ballparks, ginásios, etc. Quando os jogos devem voltar. 13% acha que agora, 18% acha que lá para junho, julho, no meio do verão americano, 21% para o outono, na metade do outono já, né? 31% no começo do ano que vem, 12% no final de 2022 e 6% acha que só depois disso. Então, assim, eu acho que é bem legal também mostrar como as pessoas estão pensando no retorno aos estádios. Eu acho isso bem legal mesmo. Tem outras perguntas também que aqui vão envolver se a pessoa se sentiria confortável num ginásio ou num estádio, se ela se sentiria confortável com as pessoas usando máscaras, quantos % acham que podem voltar só depois da vacina. Tem muitas perguntinhas interessantes, mas que você vê que as pessoas estão muito mais racionais com esse retorno do que efetivamente você está vendo os governos e até mesmo as ligas. Então, eu gostei bastante dessa parte das pesquisas, vale a pena dar uma conferida. E por último, é uma pergunta que pegou muito para mim e que eu acho que ela tem muito mais a ver com a situação dos Estados Unidos, o como você vai para um estádio, quanto isso te gera de custo, do que efetivamente se a pessoa gosta de esporte ou não. Foi feita a pergunta se todas aquelas pessoas que desde 2018 frequentaram pelo menos um evento esportivo, se elas voltariam a frequentar. 40% disse que sim, 60% disse que não. E também, novamente, sem querer encoxar o podcast, mas dizendo, uma vez eu sentei ao lado de uma pessoa dentro de um estádio, ela falou que era a primeira vez que ela estava indo num estádio ver um jogo de NFL, e ela é americana. Eu não sou americano e eu acabei indo mais de uma vez, mais do que aquela pessoa. Então, assim, eu acho que isso diz mais um pouco das condições de você conseguir num estádio do que efetivamente se o cara é fã do esporte ou não. Meninos, vocês querem acrescentar alguma coisa antes de eu chamar as dicas? Nada. Apenas dizer que essa parte em relação ao que você falou da dificuldade do americano ir tem muito a ver também com o preço do ingresso, que não é uma discussão que não muda
muito em relação quando a gente discute aqui que o preço do ingresso do futebol encareceu demais. Aí vai ficar sempre aquela eterna discussão entre mas tem gente que paga o ingresso caro, aí o time arrecada mais e o nível da liga é melhor, versus, mas tem que popularizar para aumentar a base de fãs. É uma outra luta eterna que é difícil achar o equilíbrio. Bem lembrado também, Rafik. Bom, rapaziada, dicas. Dicas legais, dicas sensacionais. Bom, rapaziada, para as dicas, a gente tem trazido algumas dicas mais envolvendo o assunto que a gente tratou, mas eu acho que também a gente tem que dar uma esparecida, dar uma descansada. E tem uma série que eu assisti esses dias, acredito que daqui na sala ninguém assistiu ainda, mas o Luquiba também já assistiu. Chama Ted Lasso, tá na Apple TV+. A série conta a história de um treinador de futebol americano, de Wichita State, achei ótimo isso, que ele é contratado por um time da Premier League. E ele vai treinar um time de futebol, de soccer. É a coisa mais engraçada e ao mesmo tempo que traz traz muitas questões, assim, como em conversas, alguma coisa que são bem pertinentes. E é legal ver a adaptação de um americano do Kansas na Inglaterra. Tanto como fala, como linguagem, como com costumes. Bom, vale muito a pena mesmo, tá? A série foi indicada ao Globo de Ouro, ela acabou não ganhando, mas foi nominada. E pelo menos o ator ganhou. O Jason Sudeikis, que faz o Ted Lasso, ele ganhou o Globo de Ouro. Então, assim, vale muito a pena. Assistam. Apple TV+. E é isso. Eu finalmente achei que eu tava tentando achar aqui. É que eu acho legal a história porque, inclusive, mais uma matéria do The Athletic, né? O site que a gente já cansa de falar aqui. Que um repórter descobriu que, na verdade, o Ted Lasso ele foi inspirado num técnico que o Jason Sudeikis teve na high school. O técnico de basquete dele da high school, não vou dar spoiler, mas tinha várias características e ele pegou o espírito geral desse técnico para criar o Ted Lasso. Então, achei legal porque você pode ver a série e imaginar uma pessoa real fazendo tudo ali. Exato. E por mais estereotipado que seja o negócio, que fique aquela coisa meio quebrada, que você acha que só tem em filme, dá pra você aprender muita coisa com o Ted Lasso, viu? É bem legal mesmo. E só pra fechar, e a gente falar o tchau mesmo, eu tenho que dizer isso aqui. A trilha sonora foi feita pelo Marcus Mumford, do Mumford & Sons. E você acha que foi maravilhoso? É maravilhoso isso, gente. Então tá. Meninos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço. Abraço a todos. Se algum fã do Tailgate quiser fazer a pesquisa de qual site que a gente mais recomenda aqui, seria interessante. Eu só não sei se vai ser o The Athletic ou o Pipe Tailgate, mas é um dos dois. Excelente. Vai dar um empate técnico igual a pesquisa do Washington Post. É só a gente descobrir qual deles está na frente, qual que botou na freada e vai empurrar o outro de lado. Mas com certeza a disputa é acirrada. E é isso aí, gente. Mais uma vez aí um podcast maravilhoso com vocês. Dessa vez a equipe foi mais curta, né? Só 3, mas acho que deu pra informar e divertir mesmo assim. Então, é isso aí. Até semana que vem. É isso aí. Rapaziada, cuidem de quem vocês amam. Fiquem em casa se puderem. E bebam água. E também bebam cerveja, porque também tem água. Um abraço e até semana que vem. É isso aí, seus rodinha de patinete de gel no asfalto quente. Acabou mais um episódio do Zonecast. 11 novos bilionários e 117 milhões de famílias em insegurança alimentar. O mesmo que reduziu o auxílio para R$ 150, foi quem gastou mais de 2 milhões em suas férias, milhões de dinheiro público em transporte, diárias e entretenimento. Numa semana onde tivemos mais mortes do que nascimentos, estamos discutindo vacinação privada, e só agora virá uma campanha apoiando o uso de máscaras e o isolamento social. Ser brasileiro virou o maior risco nessa pandemia, só terapia não resolve mais, enfim, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, para superar esses dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone_BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e toquem os de luz no cotovelo de vocês.